Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, você que está conosco nesta live, Deus com certeza vai abençoar você. Nós estamos aqui para mais uma oração da concordância e mais uma vez pedir a Deus para que assim aconteça na sua vida o milagre da multiplicação. Nosso Deus é Deus de multiplicação, isso acontece, a gente vê em várias passagens na Bíblia, como por exemplo a multiplicação dos pães e dos peixes, que o nosso Deus multiplicou, o Senhor Jesus multiplicou e alimentou apenas com 5 pães e 2 peixes mais de 5.000 pessoas. Alguns estudiosos dizem que chega a quase a 20.000 pessoas, porque só de homens eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, minha irmã, meu irmão, nós estamos diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que pode e quer fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Nós estamos vivendo essa fé da viúva, aquela viúva que a Bíblia fala lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando ela esteve diante do profeta Eliseu, expondo para ele ali a sua situação. Como ela não tinha nada, somente a dívida, e os credores já estavam ali para levar os seus 2 filhos, Deus deu a ela uma direção e ela usou a fé e através daquele pouco azeite que ela tinha em casa, Deus multiplicou e ela conseguiu o dinheiro que ela precisava para saldar a sua dívida. Isso pode acontecer com você, por que não? Você que está diante de uma situação que aos olhos humanos é impossível de se resolver, mas através da fé nesse Deus, com certeza Deus pode fazer sim um milagre acontecer e tirar você dessa situação. Nós vamos orar daqui a pouquinho, já vai preparando aí o seu coração, já pode deixar nos comentários também o seu pedido de oração. Qual é a multiplicação que você precisa na sua vida? Em qual área da sua vida? Na vida daquela viúva, era na vida financeira. Talvez na sua seja na saúde. O milagre que você precisa na saúde, na família, na vida sentimental, espiritual, faltava ali o dinheiro para aquela mulher pagar a dívida dela. E para você? E através da fé eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Paz, pastora, daqui a pouquinho nós vamos orar e determinar a bênção de Deus na vida de todo esse povo querido. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos nesta fé da multiplicação, porque o nosso Deus é Deus que faz maravilhas e não há impossíveis em todas as suas promessas. Você que está aí enfrentando lutas, provações, persevere, vamos orar, a oração tem poder. Eu quero convidar você para orar juntamente conosco. Nós temos visto tantos testemunhos, tantos milagres. Nós somos testemunhas, né, do que Deus tem feito no nosso meio. Então, junte-se a nós, faça parte desta família da oração da concordância, porque o céu ele vai se abrir para a sua vida. Deus ele vai multiplicar na sua vida as bênçãos e eu tenho certeza que você será o próximo a testemunhar para a glória de Deus. Então nós vamos fazer a oração agora. Vamos fazer a oração da concordância nessa fé, pedindo a Deus para que abençoe grandemente a sua vida. Após a oração, a pastora vem com a mensagem de fé, uma mensagem poderosíssima para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora? Vamos unir a nossa fé e vamos falar com o nosso Deus agora. É o momento da oração, da concordância na fé, da multiplicação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, abençoa, Pai, a vida desta pessoa. O Senhor sabe o que ela tem passado, enfrentado, as humilhações, as afrontas. Essa pessoa que se encontra hospitalizada, enferma, essa pessoa que foi desenganada pela medicina, essa pessoa que se encontra como aquela viúva, endividada, e não sabe o que fazer para pagar suas dívidas. Ó Deus, entre em providência. Nós clamamos a Ti, Senhor, em favor da vida desta pessoa. Nós pedimos ao Senhor um milagre, porque sabemos que o Senhor é Deus de milagre. E aonde quer que essa pessoa esteja, aonde estiver chegando esta oração, que chegue o Teu poder. O poder para curar, o poder para libertar, para restaurar, para multiplicar. Ó Pai, eu te peço, porque eu sei que só o Senhor é Deus. Nós nada podemos fazer, mas o Senhor pode todas as coisas.
O Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe na vida desta pessoa. Essa pessoa que ela não tem tido paz, não existe paz na vida dela, ela não consegue dormir. Essa pessoa que tem pesadelos, essa pessoa que não tem tido paz nem para dormir. Que o Senhor possa tocar na vida dela, repreender toda força maligna. E que a presença do Senhor, a luz do Senhor, possa resplandecer na vida desta pessoa. Então toca, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque temos a certeza, meu Deus, que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo que multiplicou o azeite daquela viúva. O Senhor continua o mesmo que multiplicou os pães, os peixes, e alimentou aquela multidão e ainda sobrou, meu Pai. Porque o Senhor faz aquilo, meu Deus, que é impossível. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Por isso nós estamos aqui, meu Deus, nessa fé, clamando, invocando ao Teu nome, crendo, meu Deus, no milagre, na mudança, numa restauração, crendo que o Senhor, meu Deus, aonde o Senhor toca, o Senhor abençoa. Aonde o Senhor toca, o milagre acontece. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqui, meu Deus, tem pessoas que precisam de um milagre de multiplicação. Aqui tem pessoas que precisam desse milagre na saúde, meu Deus. Pessoas aqui estão precisando desse milagre na família, na vida financeira, Senhor, na vida sentimental. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta, meu Deus, o Teu poder, em o nome de Jesus, para remover da vida dessa pessoa todo o mal, para remover dos caminhos, para remover, meu Deus, todo empecilhos que tem, meu Deus, que tem existido na vida dessa pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, repreende todo o mal, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, que através desta oração, que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja curada, seja liberta, seja livre. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos, meu Pai, em Teu nome, Senhor, o milagre na vida desta pessoa, essa pessoa que está vivendo esse propósito da multiplicação, que esse mês de junho, meu Deus, seja um mês de boas notícias. Em o nome do Senhor Jesus, abençoa os dizimistas, os ofertantes, todos aqueles que têm semeado nessa obra, que o Senhor prospere cada vez mais, que o Senhor multiplique, meu Deus, mais e mais na vida dessas pessoas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus, tome posse da bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? A partir de hoje nós vamos dar início. Eu gostaria que você ficasse mais um pouquinho nesta live. Eu queria que você prestasse atenção na palavra que você vai ouvir, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se você tem uma Bíblia, pegue aí agora para você acompanhar também. É importante, caso você não tenha, mas preste atenção nessa mensagem que você vai ouvir, que com certeza vai abençoar a sua vida. Muito bem, nós vamos começar hoje a leitura do livro de Romanos. Por quê? Porque Romanos é o livro que ele vai nos ensinar a doutrina da salvação. Como evangélicos, como cristãos, nós precisamos aprender doutrinas bíblicas, porque quando a gente tem o conhecimento da palavra do Senhor, então a gente, através do conhecimento, a gente vai praticar. E quando a gente pratica a palavra de Deus, então a gente é abençoado. Nós usufruímos ali das consequências de uma prática, né? De uma vida na prática, através da palavra de Deus. Então Romanos está aí no Novo Testamento. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Romanos vai nos ensinar, principalmente, doutrinas da salvação. Porque aquela viúva, né, que Deus multiplicou o azeite, veja que foi através daquele azeite que representava o Espírito Santo que Deus multiplicou as bênçãos na vida dela.
Então, quando a gente entende esse princípio bíblico de que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, quando a gente entende esse princípio bíblico, então nós somos mais que abençoados. Então, nós precisamos buscar a nossa salvação acima de tudo na nossa vida. É claro que Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas, mas a sua salvação, a sua vida com Deus tem que ser prioridade. E ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E não adianta a pessoa tentar viver uma teoria como os judeus tentaram. Não adianta. Deus não aceita teoria. Deus, ele quer uma vida prática na presença dele. Então, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa epístola aos Romanos. E ele vai dizer assim, no versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o apóstolo Paulo, que era um homem antes mesmo de se converter ao cristianismo, ele já cria no Deus de Israel. Antes do apóstolo Paulo crer em Jesus Cristo, ele já cria no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito culto. Ele conhecia a cultura judaica, ele era um poliglota, ele tinha dupla cidadania. Ele conhecia a cultura judaica, ele era judeu por nascimento. Mas ele era também um cidadão romano. Ele conhecia a cultura romana, ele conhecia a cultura grega. Então, quando Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser apóstolo, ele foi o apóstolo que Deus escolheu para pregar aos gentios. O que isso significa? Porque a salvação, a Bíblia vai dizer que a salvação, ela veio primeiro para os judeus. A salvação veio primeiro para os judeus. Quando a gente lê todo o Antigo Testamento, a gente vê claramente Deus falando ali com os judeus. Por quê? Porque Deus queria que através da nação de Israel, através dos judeus, outras nações tivessem o conhecimento do Deus de Israel e se convertessem também. Mas a palavra de Deus vai dizer que Israel falhou na sua missão. Então Jesus vem, ele dá a vida por nós e Jesus, ele aí cumpre as escrituras. Então o que acontece? Através de Jesus, o evangelho, a palavra de Deus, a salvação, ela se espalha. A salvação, ela passa a ser não somente para os judeus, mas também para os gentios, para os gregos, para os romanos. Quando a Bíblia fala de gentil, a Bíblia está falando todas as nações, com exceção de Israel. Os judeus é o povo de Israel. E os gentios representam todas as demais nações. Os gentios na Bíblia me representam. Representa você, representa o americano, o europeu, todas as nações. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, que ele não se envergonha do evangelho. O que ele está dizendo? Ele assumia o evangelho. Apesar de ele ser uma pessoa culta, uma pessoa muito que tinha muito conhecimento intelectual, ele não se envergonhava do evangelho. Ele aceitou Jesus Cristo, ele creu em Jesus Cristo e ele começou a pregar, a evangelizar sem nenhum constrangimento. Ao contrário, ele se orgulhava de Deus o ter escolhido. Então ele vai dizer aqui que a salvação é de todo aquele, primeiro do judeu e também do grego. Então a salvação é para todos, a salvação é para mim, é para você. Isso significa que Deus quer te salvar. E aí ele vai dizer no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o evangelho de Deus, ele se revela a justiça de Deus se revela no evangelho. O justo viverá pela fé. O que isso quer dizer? Que nós vivemos em Cristo. A justiça de Deus se revela no evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ensina? Ensina a amar a Deus, ensina a amar o próximo, ensina a servir ao próximo.
ensina uma igualdade, ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho verdadeiro é o evangelho que ama a Deus e ama o próximo. Mas esse amor, ele é serviçal. Nós temos que estar dispostos a servir. Nós temos que nos desprender de nós mesmos. Quando ele vai dizer, o justo viverá pela fé, ele está dizendo aqui que a pessoa que é de Deus, a pessoa que ela aceita Jesus Cristo na vida dela, a pessoa que crê em Jesus Cristo, então ela vai viver nesta fé. Ela vai viver na fé da palavra de Deus, de amar a Deus, de amar ao próximo, mesmo com muitas injustiças, mesmo com muitas coisas erradas, ela continua vivendo o evangelho e ela não se envergonha disso e ela não abre mão disso. Então, ele começa falando sobre isso. Amanhã, nós vamos estar dando continuidade. Durante todo esse mês, nós vamos estar lendo o livro de Romanos. Vou separar alguns versículos aqui importantes para poder você aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus e aprender a viver pela fé. Quando a palavra, lembre-se disso, o justo vive pela fé, e a justiça de Deus, ela se manifesta no evangelho. E o evangelho é amar a Deus, amar ao próximo, servir, ser fiel, independente da situação. E isso é viver pela fé. Porque quando os problemas vêm, aí as pessoas, ela quer deixar de viver essa fé para, infelizmente, devido aos problemas, ela seguir atalhos. Ela seguir caminhos que vai levá-la para longe da palavra de Deus. Então, quando ele diz, o justo vai viver pela fé, é porque independente dos problemas, você vai continuar ali praticando o evangelho de Deus, praticando ali aquilo que Deus quer que você pratique, independente da situação. E você vê mais na frente que Deus, ele te honra e que Deus, ele te abençoa. Vale a pena viver pela fé, vale a pena viver o evangelho, vale a pena servir e ser fiel a Deus, tá bom? Amanhã nós vamos estar dando continuidade e eu tenho certeza que você vai aprender muito para a glória de Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais uma palavra de fé, realizamos a oração. Nós sempre vamos estar no começo, realizando a oração na concordância. Esteja conosco, porque durante todo esse mês, com certeza, Deus vai abençoar você através da sua palavra. Tá certo? Tá bom? Eu quero aqui desejar feliz aniversário para a dona Deilza, essa grande mulher de Deus que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe sua vida, muitos anos de vida, muita prosperidade, muitas alegrias, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Que Deus realize o milagre da multiplicação na vida da senhora, em todos os sentidos. Que Deus abençoe a senhora na saúde, na família, nos seus negócios. Que a senhora venha ser uma mulher muito mais realizada do que a senhora já é, tá bom? Um beijo no coração da senhora. Deus abençoe e multiplique esses anos de vida para a senhora, tá bom? Deus abençoe, felicidades e parabéns. Bom, gente, então vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, às 9 da noite, a gente volta na oração da concordância e trazendo essa mensagem de fé para o seu coração, tá bom? Deixa o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar ou se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja um inscrito, tá bom? Levanta as suas mãos. Dias melhores virão. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.